Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 29 de maio. Hoje a igreja celebra a festa de São Paulo VI, Papa. E o evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45. Naquele tempo, os discípulos estavam caminhando para Jerusalém, e Jesus ia à frente deles. Alguns estavam espantados, e os que estavam mais atrás estavam com medo. Jesus então, dirigindo-se a eles, disse: O Filho do Homem será entregue na mão dos sacerdotes e dos doutores da lei. E eles judiarão dele, os entregará aos pagãos, eles cuspirão nele, flagelarão, o matarão, mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e pediram: Mestre, queremos te pedir que quando estiveres na tua glória, permita que um de nós sente-se à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: Não sabeis o que estáis me pedindo. Por acaso podeis beber do cálice que eu beberei? E podereis participar do batismo que eu receberei? Eles disseram: Sim, podemos. E Jesus respondeu: Realmente participareis do cálice que eu beberei, e também do batismo que eu receberei. Agora, quanto a sentar um à minha direita e o outro à minha esquerda, isso não cabe a mim, mas sim para aqueles a quem o Pai reservou. Mas eu vos digo: os reis e os chefes das nações as oprimem e tiranizam sobre elas. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o último e servidor de todos. E quem quiser ser grande, que seja o servo de todos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje quero convidar vocês a entrarmos um pouco no espírito desse evangelho de hoje e percebermos que nós vamos consolidando a nossa vocação no caminho. Tanto a vocação do matrimônio, quanto a vocação de um sacerdote, quanto a vocação de um frei ou de uma irmã. É no caminho que nós vamos consolidando esta vocação. É no caminho que nós vamos perdendo a reta intenção. É no caminho que nós vamos tomando consciência. É no caminho que nós vamos nos convertendo. É no caminho que nós vamos nos pervertendo. É no caminho que nós vamos nos mantendo fiéis ao Senhor, mas também é no caminho que nós vamos nos desviando do Senhor. É no caminho que nós vamos recebendo as manifestações do Senhor, mas também é no caminho, por causa das diversas incapacidades dos olhos, das escamas que vão surgindo nos olhos, que nós vamos perdendo também a capacidade de enxergarmos ao Senhor. E assim, nós vamos desvirtuando a religião. É no caminho. Todos nós iniciamos uma vocação um dia. Mesmo que nós saibamos que estamos caminhando com Jesus para Jerusalém, e Jerusalém será o lugar onde Jesus será assassinado, onde ele vai padecer, onde ele vai sofrer. E é interessante que mesmo caminhando, Jesus caminhando à frente, e Jesus faz o anúncio da paixão e da necessidade do discípulo permanecer fiel com ele até o fim, porque Jesus está educando o coração dos seus discípulos. Mesmo assim, os discípulos não conseguem compreender. A primeira leitura de hoje, por exemplo, o apóstolo Pedro vai recordando a mim e a você que a graça que nós recebemos porque nós fomos resgatados por Cristo. Mas não fomos resgatados por ouro, não fomos resgatados por dinheiro, mas fomos resgatados pelo sangue de um Deus e pertencemos a Deus Pai porque o Filho nos resgatou. E diz ele, por isso, temos que ter consciência disso, da santidade, da sacralidade, da nossa vocação e da nossa vida também, ainda que eu e você carreguemos essa incapacidade, porque às vezes fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que queremos, quer dizer, o caminho é o palco da vida.
É aí que nós vamos consolidando a nossa vocação, porque toda vocação passa pela provação. Toda vocação passa pela também purificação. E toda vocação vai perdendo, por exemplo, no caminho, as coisas que não são importantes, as ilusões. E o que ficará é somente aquilo que é essencial. E essa é a graça santificante que Cristo nos concedeu, segundo o entender de Pedro, e que nós precisamos cuidar, não perder de vista esta graça, como ensinou Santa Clara, não perder de vista o início do caminho. Não perder de vista o início do caminho. Jesus está caminhando hoje para Jerusalém e faz o anúncio da paixão. O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos sacerdotes, dos doutores da lei. Eles vão judiar dele. Eles vão cuspir nele. Eles o matarão, mas ele ressuscitará no terceiro dia. Mas os discípulos no caminho, que estão caminhando com Jesus, não conseguem ter olhos para enxergar isso, nem ouvido para ouvir e nem coração para sentir. Quer dizer, eles não conseguem compreender. E por não compreenderem, eles estão buscando outros interesses. Quando nós não temos mais a visão do Senhor, nós buscamos outros interesses. E assim nós vamos percebendo que às vezes o caminho se converte num inferno para quem está caminhando, porque cada um deve crescer onde Deus plantou. Um casamento mal feito, um sacerdócio mal feito, uma vida consagrada mal feita. E também teremos então que pedir ao Senhor, veja, Senhor, se eu não estou no mau caminho. Porque este caminho pode não ser um caminho de santificação e de salvação, mas de perdição. Nós vemos aqui então Tiago e João, que vão se aproximar de Jesus após o anúncio da paixão, com outros interesses, com outras compreensões, e vão pedir, permita-nos que um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Quer dizer, eles estão querendo poder, eles estão querendo projeção social, eles estão querendo status, eles estão querendo ser maiorais, proeminentes, serem os primeiros. E isso vai despertar, então, ira dos outros discípulos, inveja dos outros discípulos. Eles ficaram irritados com os dois. Quer dizer, o grupo está sendo dividido, está sendo balançado nesse momento por causa dos interesses mesquinhos de dois discípulos. Porque quando os discípulos têm interesses más ou condutas más, isso fere a todo o corpo de Cristo. Isso mancha todo o corpo de Cristo. E Jesus diz, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm consciência do que estão pedindo. Por acaso poderão beber do cálice que eu vou beber? Ou poderão receber o batismo que eu vou receber? E eles beberam do cálice. E eles receberam o batismo. Porque o cálice é o sofrimento. O cálice é o sofrimento por causa de Jesus. Beber do vinho no cálice no altar é fácil. Mas o cálice da vida no caminho é outro. É o sofrimento por causa de Jesus? Sim, eles beberam esse cálice. E o batismo é a morte, o batismo de sangue que Jesus recebeu. E tanto Tiago também, quanto João também, receberam esse batismo. Agora, sentar à direita ou à esquerda, isso pertence ao Pai, para quem ele reservou. Então Jesus aproveita agora para dar a catequese. Quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o mais importante, seja o último e servidor de todos. Como estamos precisando aprender isso, principalmente nesse tempo de reflexão sinodal. A sinodalidade da igreja terá grandes obstáculos se os sacerdotes, os presbíteros, os bispos, os evangelizadores não mudarem o seu modo de conceber a eclesiologia da igreja, da dignidade dos batizados. E dizerem, os líderes das nações, os chefes das nações, as tiranizam, as tiranizam, as exploram. Que entre vocês não seja assim. Que entre vocês não seja assim. Quem quiser ser o maior de todos e o primeiro, seja o servo de todos. E quem quiser ser o maior, seja o último também. Essa é a santa loucura do Evangelho, que sempre teve muita dificuldade de ser entendida no caminho da igreja. A igreja é o caminho onde eu e você vamos trilhando. Antes de sermos chamados de cristãos, nós éramos chamados daqueles que estão no caminho, o caminho do Nazareno, porque é no caminho que nós encontramos Jesus ou que nós perdemos Jesus de vista também.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Paulo VI, rogai por nós. Paz e bem.